E aí, temos imagem? Sim. Sim. Então, olha só, gente, o que eu vou fazer? Eu vou, como foi no finalzinho da aula, né, que eu mostrei as fórmulas para vocês, eu vou passar as fórmulas de novo sobre o centro de gravidade, né, como é que se calcula o centro de gravidade de figuras planas, e aí depois a gente começa os exercícios, tá bom? Então, na semana passada a gente apresentou para vocês, né, a gente falou sobre o centro de gravidade, que seria o ponto onde a peça, ou no nosso caso aqui, como a gente está falando de figuras planas, né, a figura se encontra em equilíbrio. Alguns são instintivamente descobertos por nós, né? Quando a gente olha o quadrado, por exemplo, a gente, né, os colegas falaram aí que estaria no centro, esse centro é determinado pelo encontro das diagonais. Então, na verdade, eu determino o meu centro de gravidade, e aí eu não posso esquecer também que toda vez que eu for indicar o centro de gravidade de alguma figura, eu tenho que desenhar os eixos x e y, tá? Para eu poder fazer referência a que distância que está. Aliás, acho que eu vou até corrigir no exercício que parece que não tem o eixo x e y nos exemplos que eu coloquei para vocês. Mas a gente vê lá direitinho. Então, por exemplo, no quadrado, a gente instintivamente sabe que a coordenada no eixo x, por exemplo, e no eixo y, elas serão a metade dos lados. Então, para cada uma delas será metade do lado. Então, eu vou andar na horizontal metade do lado, vou andar na vertical metade do lado, e aí estará a minha coordenada, porque é o centro. No retângulo é a mesma coisa. No retângulo, ao invés de eu ter dois lados iguais, eu tenho uma base e uma altura. E, obviamente, que o meu centro de gravidade, cada um deles vai ser também metade. Metade da base e metade da altura. Então, isso é fácil também da gente entender. Aí as coisas começam a mudar um pouquinho, por exemplo, no triângulo. Porque o triângulo, se a gente analisar, o triângulo ele nada mais é do que metade de um retângulo. Ó. Se eu cortar aqui, ó, na diagonal, eu tenho esse triângulo que está aqui, que é um triângulo retângulo. Então, obviamente que se ele é metade de um retângulo, não pode ser a coordenada do mesmo jeito. E outra coisa muito importante, o centro de gravidade, normalmente ele vai estar mais próximo de onde tem, quer dizer, normalmente, ele sempre vai estar mais próximo de onde a gente tiver mais área, tá? Então, tem mais área concentrada próxima do ângulo maior, que é o ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos são menores. Então, ela vai estar levemente deslocada em relação ao ângulo de 90 graus. Ou seja, o centro de gravidade ele vai ter coordenadas para x e para y correspondendo a 1/3 da base ou 1/3 da altura. Agora, notem, e a gente não pode esquecer, tá? Que é 1/3 da altura, 1/3 da base, mas a partir do ângulo de 90 graus, tá? Então, se esse triângulo mudar de posição, se ele não tiver encaixado aqui bonitinho nos eixos cartesianos, significa que eu tenho que repensar por onde é que eu vou ler essa coordenada. Então, se ele tiver encaixado aqui bonitinho, ó, então é sempre a partir do ângulo de 90 graus. Então, vou caminhar para cá 1/3, vou caminhar para cá 1/3 e está aqui a minha coordenada do centro de gravidade. Do círculo também é fácil. Um círculo de raio R, a gente já sabe que o centro dele está exatamente ali, né? Então, as coordenadas de x e de y corresponderão também ao raio. Mas a gente pode ainda ter metade, né, do círculo, também de raio R, e aí a gente vai manter a coordenada em x, ó, ela continua sendo raio, porque toda vez que eu conseguir dividir a figura simetricamente, significa que eu estou passando pela coordenada do centro de gravidade. Então, se eu divido aqui, ó, se nesse meu ponto de x eu divido e o lado direito é igual ao lado esquerdo, então significa que ele é o centro de gravidade. Mas aqui, ó, se eu passar no meio, eu não estou dividindo a parte de cima igual a de baixo. Então, não vai ser a metade aqui. Então, tem uma outra coordenada para representar o y. Então, para x vai ser o raio e para y vai ser um pouco abaixo da metade. Vai ser igual a 0,424R. Também notem, ó, que é 0,424R a partir do eixo x. Se eu vier de cima para baixo, a leitura é de outra forma. Então, se eu viro, né, se eu inverter aqui esse semicírculo, a gente tem que repensar também como é que a gente vai calcular a coordenada, porque pode não ser diretamente pela fórmula. Então, a gente tem que sempre fazer uma análise. E quando eu tenho o quarto do círculo, aí vai ser o mesmo que eu apliquei para y aqui em cima, eu vou aplicar para os dois. Então, eu terei as coordenadas do centro de gravidade, tanto para x como para y, igual a 0,424R, para serem determinadas por nós. Bom, então isso foi o que a gente viu
em termos das figuras. E aí apareceram ainda duas formulazinhas que vão dizer para a gente o seguinte, olha, se forem essas figuras diretamente, eu coloco desse jeito que está aqui, ó. Se eu tiver mais de uma figura compondo a totalidade da minha figura, a gente vai ver o que é isso nos exercícios. Então, se eu tiver mais de uma figura compondo a totalidade, aí eu preciso aplicar essas fórmulas que estão aqui, ó. Isso vai ser uma média, que a gente chama de uma média ponderada. Cada uma das áreas, ó, ela vai ter um peso em cima da coordenada de cada uma das figuras. Por enquanto parece bastante complexo, porque a gente não começou a fazer os exercícios ainda, mas a gente vai entender bem isso, tá? Então, para a coordenada de x, eu vou determinar como? A coordenada vezes a primeira área, então a coordenada daquela área vezes a área, a coordenada da segunda área vezes a segunda área, e a coordenada de qualquer área vezes ela própria, e o somatório das áreas embaixo. Então, isso vai se dar tanto para x como para y, tá? Então, assim a gente vai determinar as coordenadas do centro de gravidade. Bom, aí, gente, vou dizer para vocês, ai que bom que está o eixo x e o eixo y. A gente vai fazer, eu vou explicar para vocês devagarinho esse exercício, tá? E aí eu quero que vocês interrompam no momento que tiver dúvida, não deixa para perguntar no final não, para a gente não caminhar com dúvida, tá legal? Então, olha só, de fato, a gente dificilmente vai encontrar as figuras sozinhas, a gente vai ter alguma figura que é formada por outras figuras. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho fórmula lá para calcular diretamente esse tipo de figura. Ou eu tenho uma fórmula para calcular essa figura, que é um quadrado de lado 4, ou uma fórmula que é a mesma, né, para calcular dessa figura, que é um quadrado de lado 2. Ou poderia ainda também, ó, desse retângulo que tem base 6 e altura 2, ou desse retângulo que tem base 4 e altura 2 também. Então, a gente precisa dividir a figura em figuras conhecidas para determinar o centro de gravidade. E aí vai entrar aquela formulazinha que a gente viu. Então, o que a gente vai fazer? Não há problema nenhum, tá? A escolha da divisão é critério de cada um. Então, eu vou escolher aqui de uma maneira e vocês podem escolher de outra sem problema algum. Como eu estou vislumbrando aqui dois quadrados, aí eu vou pensar da mesma forma. Então, eu vou dividir essa figura aqui, ó. Vou dividir essa figura exatamente aqui. E aí eu passo a ter, ó, um quadrado que está aqui, ó, cujos lados vale 4, que vai representar a minha primeira área. Eu vou chamar de S1. E outro quadrado que está aqui, ó, que vai representar uma outra área que eu vou chamar de S2. Então, eu tenho, ó, um quadrado de lado 4 e um quadrado de lado 2. Notem, aqui já veio desenhado, tá? Mas se não tiver o desenho, a gente vai encosta a nossa figura na origem dos eixos cartesianos. Então, a gente coloca ela encostadinha aqui no Y, coloca encostadinha no X, e a referência que a gente vai fazer, como são coordenadas, né? Como são coordenadas, a referência que a gente vai fazer é a nossa origem. Então, eu vou ter um valor de x, que eu vou contar daqui para cá, e um valor de y, que eu vou contar daqui para cá. Então, vamos lá. A primeira figura está bastante simples, porque ela vai direto na aplicação da fórmula. Então, a gente já sabe que para um quadrado, está, como vocês dizem, está no centro, está no encontro das diagonais. Então, está aqui, ó, meu centro de gravidade 1. Centro de gravidade referente a essa área que está aqui, que é um quadrado de lado 4. Ele vai apresentar uma coordenada no eixo x. Então, vou chamar de x barra 1, porque eu tenho duas figuras, então eu vou ter um novo x barra, que vai ser o x barra 2. Então, eu tenho a coordenada x barra 1. Como é que eu determino a coordenada desse x barra 1? Então, para um quadrado, a coordenada em x ela vai ser quem? O lado dividido por 2. Ok? Então, como o lado desse quadrado vale 4, esse meu x barra 1 ele vai valer 4 dividido por 2, que são 2 centímetros. Então, eu já tenho um x barra 1 daqui até aqui que vale 2 centímetros, que é a metade desse lado, que são 4. No y, a mesma coisa. Vou desenhar lá o meu y e a gente sabe que para o y também vai ser num quadrado a metade do lado. Então, para o y também vai ser a metade do lado. Então, o meu y barra, ele vai ser 4 dividido por 2 e também vai ser igual a 2 centímetros. Até aí, gente, alguma dúvida?
Wagner, fiquei com uma dúvida. Sim, então fala. Fala porque o próximo é um pouquinho mais complicado, a próxima parte. No caso aqui, por que ficou 4 se esse lado do y aqui vale 2? Não, não, não. Aqui, ó. É um quadrado. Eu estou falando dessa figura aqui, ó. S1 é Aham. esse meu quadrado que tem lado, ó, 4 e 4, ó. Ah, tá. É um quadrado de lado 4, tá? Eu tô cuidando desse quadrado aqui primeiro, ó. Ah, tá. O y, então, não é referente a esse outro aqui, que é o Não, do não, S2, não. a Ah, gente vai tá. para lá Beleza. ainda, tá? Nós vamos para lá Ok. ainda. Eu estou trabalhando, ó, à esquerda dessa linha. Tá vendo essa linha azul aqui? Essa linha azul foi para eu dividir em duas áreas. Essa área que eu chamei de S1, essa área que eu chamei de S2. Eu estou falando só de S1, ó. X barra 1, Y barra 1. Estou determinando as coordenadas do centro de gravidade só desse quadrado. Então esquece, faz de conta que esse aqui não existe. É a aplicação direta da fórmula que a gente aprendeu. Tá bom, beleza. Conseguiu? Agora vamos para o outro. Olha só, gente, o que a gente não pode esquecer é tudo igual? Sim, é tudo igual. Mas a gente não pode se esquecer que a referência são os eixos cartesianos. E aqui é que vai aparecer uma pegadinha que a gente tem que ter bastante atenção para não cair nela. Então vamos lá, o centro de gravidade. Vamos marcar o centro de gravidade. Ah, perdão. Faltou a gente determinar a área, porque a gente vai precisar da área para a nossa fórmula. Então a área do quadrado é lado ao quadrado. A minha área S1 tem lado igual a 4, então tem área igual a 16 centímetros quadrados. Bom, peguei todos os dados referentes a essa minha primeira área. Agora vamos para a segunda. Então vou marcar na segunda o meu centro de gravidade, no encontro das diagonais, e a gente sabe também, ó, que eu tenho ali, ó, um x barra 2, mas olhem só, o x barra 2 ele vai da origem até o ponto do centro de gravidade. Para o quadrado, a gente já viu qual é a fórmula. É lado dividido por 2. Mas olha só, lado dividido por 2, quem é? São esses dois, que é o lado do quadrado, dividido por 2. A gente vai encontrar esse tamanho aqui, ó. Mas é só esse tamanho que é a coordenada? Não, se eu colocar só esse tamanho como coordenada, eu estou jogando essa coordenada para cá, ó, colocando dentro da outra figura. Então, para o caso desse x, eu tenho que acrescentar esse valor que vai daqui até aqui e mais a coordenada que eu vou determinar. Então, vai ser 4 e mais alguma coisa. Na fórmula, como é que a gente colocaria? Então, a coordenada do centro de gravidade, o x barra 2, ele vai ser, primeiro, pela fórmula, L dividido por 2. Então, L, que é o lado 2, dividido por 2. Então, eu achei, ó, esse pedacinho que está aqui, ó. Mas é só esse pedacinho? Não, porque é em relação à origem dos eixos cartesianos. Então, tem que voltar mais isso tudo, ó. Isso tudo aqui corresponde a 4 centímetros. Então, eu vou ter 2 dividido por 2, mais 4 centímetros. 2 dividido por 2 dá 1, mais 4, 5 centímetros. Foi? Tem gente com dúvida? Então vamos ao próximo. O y. Para a coordenada do y, então a gente vai também traçar lá o nosso y. Olha, o y não teve problema algum, ó, porque o y ele está encostado no eixo. Então o y eu não preciso somar nada. Ó. O x não estava encostado no eixo, eu tenho que levar até lá no eixo. O y está encostado no eixo, então o y vai ser direto. Ó. Coordenada para y num quadrado a gente já viu. É L dividido por 2. O meu quadrado agora tem lado igual a 2 centímetros. Então, 2 dividido por 2, eu tenho essa coordenada y2 valendo 1 centímetro. Então, determinei essas coordenadas e falta a área referente a essas coordenadas. Então, a área também é um quadrado, lado ao quadrado, é um quadrado de lado igual a 2, então vou ter uma área de 4 centímetros quadrados. Até aqui, gente, dúvida? Professor, Sim, esse X aí dessa figura 2 do S2, sim. o 4 tem que entrar porque essa parte aí ela tá partindo lá do eixo cartesiano, né? Então, Sim, por isso eu tenho que adicionar essa parte do S1 para mim achar o valor, né? Sempre vai ser assim nesse tipo sempre de vai ser figura? assim. A figura que não estiver encostada no eixo, você tem que acrescentar essa distância, porque a gente está determinando o eixo, vai ser dessa totalidade
A gente está determinando o eixo, a gente vai chegar ao eixo dessa figura por completo. Em relação... Perdão, a gente vai estar procurando o centro de gravidade dessa figura por completo. Mas a gente vai determinar esse centro de gravidade em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. Então, essa daqui, ó, se ela está afastada do eixo Y, eu preciso somar esse afastamento para colocar a coordenada X. Tá bom? Professor? Sim. Aproveitando a carona na pergunta dele, se essa figura S2 ela estivesse no eixo Y, mais próximo do eixo Y... Se ela estivesse aqui em cima. Isso. Aí esse X2 teria que ser acrescentado no Y, né? Não, aí não é X2, né? Se essa figura estivesse aqui em cima, o X não precisava acrescentar nada, o Y tinha que acrescentar essa altura toda. É isso que eu queria dizer. O Y teria que ter. Isso. Exatamente isso, tá? Deslocou, ela está afastada, pode ser até que ela estivesse aqui, ó. A figura podia estar aqui, ó. Ia estar afastada tanto de Y como de X. Aqui ela só está afastada de Y, então eu tenho que acrescentar esse afastamento para determinar quanto vale o meu X. Ok? Entendi. Beleza, então agora a gente vai para aquelas formulazinhas que a gente colocou, né? A gente colocou lá a primeira fórmula para X. Nesse caso aqui, ó, quantas figuras eu tenho? 2. Então só vou usar até aqui, ó. Vou parar no S2. Então vou fazer a minha leitura aqui primeiro, ó. X barra 1, que vale 2 centímetros. S1, que vale 16. Então vai ficar 2 vezes 16, mais X barra 2, 5 centímetros, vezes S2, 4 centímetros quadrados. Então, aqui, ó, vai ser 2 vezes 16, mais 5 vezes 4. E embaixo, o somatório das áreas, 16 mais 4. Isso vai me dar o valor da minha coordenada em X, tá? Então, lá, 2 vezes 16, ó, X1 e S1, X2 e S2. E embaixo, S1 mais S2. E aí eu vou chegar à conclusão que a minha coordenada da figura completa vale 2,6 centímetros. Então, ó, é como se eu viesse daqui, ó, caminhasse aqui, ó, 2,6 centímetros e colocasse aqui, ó, o centro de gravidade. Ele está nessa direção aqui, ó, 2,6 centímetros, tá? Então, estaria mais ou menos por aqui. Bom, e o Y? Mesma coisa. A fórmula para o Y, ó, y barra 1 vezes a área 1, que é a minha primeira, e y barra 2 vezes a área 2, que é a minha segunda. Eu só tenho duas áreas, e embaixo o somatório S1 mais S2. Então, y barra 1, 2 centímetros, a área 1, 16 centímetros, y barra 2, 1 centímetro, a área 2, 4 centímetros quadrados. E embaixo o somatório das áreas, 16 mais 4. Notem, ó, que o denominador vai ser o mesmo para os dois, tá? Sempre vai ser o mesmo, ok? Então, substituindo lá, ó, o meu x barra 1, 2 centímetros, a minha área 1, 16 centímetros, o meu y barra 1, meu y barra 1, barra 2, 1 centímetro, minha área 2, 4 centímetros, e o somatório das áreas, 16 e 4. Isso vai me dar um y de 1,8 centímetros. E aí, ó, então estaria aqui, ó, 4, então 1,8, está mais ou menos aqui, um pouco menos da metade, e 2,6. Então, metade de 6 dá 3, então estaria mais ou menos por aqui, ó, o centro de gravidade, onde está o cursor. Aí, gente, o que... Lembra que eu falo para vocês, né? Eu sempre bato nessa tecla. Quando a gente encontra um resultado, vamos ver se dá para a gente fazer alguma análise. No caso dessa figura, dá para a gente fazer uma análise sobre o centro de gravidade. E, inclusive, a gente pode fazer quando dá para fazer, nem sempre dá, tá, gente? Quando dá para fazer, a gente faz até uma análise prévia para depois já saber, quando encontrar o resultado, se o resultado ele é plausível ou se ele não é, se ele é condizente ou não é. Olha só, vou trazer minha figura para cá de novo. Ó. Vou pegar essa minha figura e vou dividir na metade primeiro em relação ao eixo X. Então, eu coloquei aqui, ó, metade da figura está para cá, metade da figura está para cá. Esse 6 aqui não está centralizado, tá? Então, metade para cá, metade para lá. Pergunto para vocês, onde tem mais área? Do lado esquerdo ou do lado direito?
Esquerdo. Do lado esquerdo. Então, olha, se tem mais área do lado esquerdo, a coordenada não pode ultrapassar 3, que é a metade. Tem que ser menos de 3. Olha o valor que a gente encontrou, 2,6. Tá show, tá excelente. Tá bom? Conseguiram perceber isso? O centro de gravidade é um ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho mais área para cá, tem que estar antes da metade. Vou fazer a mesma coisa com relação agora a y. Vou dividir também ao meio, tá? Então, tenho 2 aqui, 2 aqui. E vou olhar para a figura de novo. Onde eu tenho mais área? Na parte de cima ou na parte de baixo? Embaixo. Na parte de baixo. Então, ó, se eu tenho mais área na parte de baixo, significa que o meu y não pode ultrapassar metade, ele tem que ser menor do que 2. Achamos 1,8. Então, tá legal, ó. 1,8 está mais ou menos por aqui, com 2,6. O nosso centro de gravidade deve estar em torno disso aí, ó. Tá bom? Professor, Sim. é o cosmo